Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui com a gravação de Zacarias capítulo 2. Ontem, como eu falei para vocês, o Zacarias vai ter 8 visões durante o seu livro, durante toda a pregação dele. Mas essa daqui já é a terceira visão que ele vai ter. Ontem nós vimos a visão do cavalo vermelho e um homem montado sobre ele, que eu expliquei ontem, e a visão dos 4 chifres, que seriam as 4 nações que atacaram Israel e que o Senhor visitaria todas elas para vingar aquilo que eles fizeram ao povo de Israel. E essa terceira visão é de um anjo que vai medir a cidade de Jerusalém. Diz assim a palavra: eu olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. E eu perguntei: aonde você vai? E ele respondeu: eu vou medir Jerusalém. Vou medir a cidade de Jerusalém. Saber qual é o seu comprimento e qual é a sua largura. Aí o anjo que falava comigo retirou-se e um outro anjo foi ao seu encontro. Entenda o que está acontecendo. Ele está vendo um anjo, ele está falando com um anjo. De repente o anjo que ele estava vendo foi embora e um outro anjo veio falar com ele e disse: corra e diga àquele jovem. Que jovem? O primeiro anjo que estava falando com ele: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. O que o Senhor está dizendo aqui para nós, né? Que esse anjo veio de contar, revelar para o Zacarias, que esse muro físico que cerca Jerusalém não teria mais como existir, não teria necessidade mais de existir. Por quê? Porque quem seria o muro verdadeiro, o muro espiritual que estaria cercando aquela cidade, seria o próprio Senhor. Olha que lindo, né? E por que ele estava falando isso? Ele falou: porque não vai caber aqui em Jerusalém o tanto de pessoas e o tanto de nações que eu vou incluir aqui para ser guiada por esse Deus, pelo Deus de Israel. Vocês entendem que ele está falando de uma cidade espiritual, cercada com muros de fogo, por causa dos seus muitos habitantes, ou seja, muitas nações fariam parte de Jerusalém, fariam parte daquele Deus de Israel, porque não poderia mais ser cercada por um muro físico, não caberiam as pessoas que estariam incluídas ali. O muro, a partir daquele momento que o Senhor estava revelando, seria um muro espiritual, que é o próprio Deus, que nos protege com seus muros ao nosso redor. Entende que coisa linda que Zacarias está contando? Ele diz: atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos 4 ventos da terra, diz o Senhor. Essa terra do norte nós já falamos várias vezes aqui, quem está acompanhando meus estudos entende, né? Que a palavra de Deus que do norte é que viriam aqueles que iriam tentar destruir aquela cidade. Os aliados do norte. Nós entendemos hoje que provavelmente pode ser a Rússia, que fica ao norte, pode ser um outro país ali do Irã, eu já fiz um estudo sobre os países que ficam ao norte de Jerusalém. Então ele diz: fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu os espalhei aos 4 ventos da terra. Atenção, Sião, escapem, vocês que vivem na cidade da Babilônia. Naquela época, ainda havia alguns do povo de Israel, se não muitos, não só alguns, que ainda estavam vivendo na Babilônia, porque eles tinham sido levados cativos. E vocês lembram que uma parte deles, havia voltado, retornado a Judá para reconstruir a cidade, os muros e o templo.
E ele está dizendo, o muro não vai ser suficiente. Não adianta fazer um muro, porque o seu muro agora vai ser o Senhor. Percebe? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todos o que neles tocar, toca na pupila dos meus olhos. Todo aquele que toca no escolhido do Senhor, naquele que o Senhor elegeu para ser o seu povo, toca na pupila. Você já tentou tocar na pupila do seu olho? Imediatamente você se defende, você fecha o olho, porque é uma parte do nosso corpo extremamente sensível. E o Senhor está dizendo, aquele que toca no meu povo, toca na pupila do meu olho. Olha que coisa forte, né? E ele diz, certamente eu vou levantar minha mão contra elas, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Pensa bem, todo aquele que se levanta contra o povo de Deus, Deus vai atrás deles. O próprio Senhor vai atrás deles com espada e os lança fora da sua presença e os persegue e os derrota. Ai daquele que se levanta contra o povo de Deus nessa terra. Ai deles, porque escapar da mão dos homens é possível, escapar das mãos de Deus é impossível. Amém? Muitas dizem assim, canta, alegre-se, ó Sião, porque eu venho fazer de você a minha habitação. Ali onde nasceu o Salvador, ali onde o Senhor Jesus foi revelado ao mundo como o único suficiente Salvador de cada um de nós, aquela cidade seria chamada, a cidade da minha habitação. Aleluia! Muitas nações vão se unir ao Senhor naquele dia. Quando você reconhece que o Senhor Jesus nasceu ali, cresceu ali, se revelou ao mundo ali, você entende que aquele lugar é terra santa, é lugar santo, é lugar onde todas as nações concorreriam para pisar naquele lugar. Hoje, nós entendemos que Jerusalém é uma coisa espiritual, uma cidade espiritual, é Jesus. Jerusalém é Jesus hoje. E nós temos que entrar nessa terra, nós temos que desejar habitar nessa terra e ser protegido por esse muro de fogo que o Senhor fez ao nosso redor, para todos aqueles que se abrigam nas asas do Altíssimo. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Você se tornou povo do Senhor quando você se uniu ao Senhor Jesus. Não mais só os nascidos na carne, os judeus no caso, mas todo aquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, tornou-se povo de Deus nessa terra. Então você será minha habitação e você reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. Você já reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? O Senhor lhe dará Judá como sua propriedade na Terra Santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação. O Senhor foi erguido, foi levantado naquele lugar, primeiramente numa cruz, e depois ele foi erguido e foi levantado aos céus. E hoje ele vive, hoje ele está vivo, ele reina e ele quer que você se torne povo dele. Amém? É muito bonita a revelação de Zacarias capítulo 2, como todos os capítulos de Zacarias serão muito bonitos. Amém? Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha se alegrado com essa revelação de saber que você é povo do Senhor e que ele vai atrás dos seus inimigos. Que todos aqueles que se levantam contra aqueles que amam ao Senhor, ao Deus de Israel, serão
perseguidos e destruídos naquele dia, no dia do julgamento final, no dia da ira do Senhor sobre a terra. E nós seremos poupados, em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã com Zacarias capítulo 3.